Bom, obrigada, Alexandre. Eu que agradeço esse convite, essa oportunidade. Bom, fazendo uma breve apresentação, como você pediu, eu sou advogada na área ambiental, atuo com direito ambiental empresarial há 18 anos, mais ou menos. Passei por 2 escritórios em São Paulo, estou num novo escritório. Recentemente entrei para introduzir a área ambiental no CGM. A minha atuação, a minha experiência é bem generalista. Não sou especialista em florestal, né? Mas, quando você me fez esse convite para falar sobre algum tema, eu estava profundamente mergulhada nesse tema, por conta de dois clientes americanos que eu estou assessorando com relação a esse assunto. São empresas que atuam no setor há muitos anos, empresas seríssimas, mas que estão com cargas provenientes do Brasil apreendidas nos portos americanos. E eles precisaram de ajuda de um advogado no Brasil que os ajudasse a entender a legislação, demonstrar a legalidade da cadeia de custódia. E, na verdade, a grande celeuma envolvida nessa questão é uma autorização de exportação que o Pará acabou caindo em desuso no Pará e de repente ela voltou a ser considerada como necessária, né, no final de 2019. Isso acabou gerando uma orientação para as autoridades portuárias americanas de que as cargas provenientes do Brasil que não tivesse essa autorização estariam confrontando a Lacey Act. Então, eu entrei nesse assunto para ajudar esses clientes a analisar essa legislação, digerir ali aquela decisão que foi proferida em fevereiro pelo presidente Bin, tentando consolidar tudo que foi criado em termos de legislação para mostrar a legalidade da nossa cadeia produtiva de madeira. Então, eu estava muito mergulhada nesse tema, quando você me sugeriu, eu não conseguia nem pensar em outra coisa. Mas eu sei que no nosso grupo nós temos vários especialistas, advogados do Paraná, que é o maior exportador de madeira, advogados do Pará, o Luiz Jataí, deve ter outros também da região norte, Mato Grosso. Então, eu estou contando que isso vai levar a gente a um debate no final, onde ideias podem surgir aqui para ver se essa questão se regulariza o quanto. Ela está regular, mas que a percepção externa, né, dos países importadores se consolide, aceite, entenda, né, como que a nossa legislação funciona, a seriedade do nosso sistema e que isso não impacte o setor. Tá? Então é só para vocês entenderem por que eu escolhi o tema. Tá? Então, eu acabei montando uma apresentação, porque a gente vai ter que entrar um pouco na legislação, né? Nos requisitos legais. Eu acho que uma apresentação com os números das leis pode até ajudar aos estudantes que estiverem assistindo, que queiram ter isso num documento só para ajudá-los a entender. Então, eu vou abordar o marco regulatório, essa polêmica envolvendo a exportação dos produtos que saíram do Pará, né, exportados do Pará, os despachos de esclarecimento que o presidente Bin emitiu em fevereiro para elucidar essa questão e a nota técnica que foi emitida recentemente, em abril, pelo DBFLOR, que é uma verdadeira cartilha muito bem pensada, muito detalhada, que também mostra como todo o processo é seguro e como ele funciona, principalmente para quem está fora, né? Bom, diante da relevância aí do Pará nesse processo, eu trouxe um gráfico aqui. Lógico que no Brasil a gente tem inúmeros estados exportadores de madeira, mas eu quis jogar esse olhar para a Amazônia Legal, né, onde predomina o cultivo da madeira nativa e não reflorestamento, né? Me parece que a grande preocupação, né, dos países estrangeiros, preocupação com a nossa rainforest, vem muito
da Amazônia, da região da Amazônia Legal. Então, esse gráfico ilustra como o Pará tem uma relevância grande, né, dentre os países da Amazônia Legal como um produtor de madeira nativa, quase 50%. Bom, a primeira norma mais, vamos dizer, detalhada a respeito da exportação, né, de produtos e subprodutos madeireiros de espécies nativas é essa resolução normativa do IBAMA 15, de 2011. E essa resolução, ela prevê a necessidade de uma autorização do IBAMA no local de exportação. Essa é a autorização que gerou toda a discussão que a gente vai endereçar aqui ao longo da apresentação e tomara que a gente também consiga discutir nos debates, discuti-la melhor nos debates, né? Então, essa instrução normativa detalha algumas questões, ela apresenta no artigo 4º quais são os documentos necessários para solicitar essa autorização de exportação. O artigo 5º apresenta 5 categorias de produtos e subprodutos que requerem uma proteção maior, que é a madeira em tora, madeira serrada acima de 250 milímetros, blocos, né, maiores, carvão vegetal, resíduos industriais e lenha de espécies nativas. O artigo 6º deixa clara a restrição da exportação de madeira nativa em tora, né? A não ser que venha de florestas plantadas, né? A única espécie que pode ser comercializada em tora é a cariquara. O artigo 7 restringe a exportação de lenha àquela que seja proveniente de florestas plantadas também, florestas naturais não pode. O artigo 8º trata do carvão vegetal, também impõe aí algumas restrições específicas para comercialização e exportação. E o artigo 9, ele trata das espécies da nossa lista brasileira, né, local, nacional, oficial de espécies ameaçadas de extinção. Só será permitida a exportação de produtos e subprodutos madeireiros das espécies constantes desta lista, com fins comerciais, se tiver autorização específica e se ela tiver origem em planos de manejo florestal sustentável, ou floresta plantada, né? E o artigo 10 trata das inspeções do IBAMA, e aqui já apresenta que ela pode ser feita por amostragem, mas para frente vai ser importante esse detalhe, tá? Vocês vão entender. E o artigo 11 prevê que também pode ser feita a fiscalização por amostragem também para cargas de produtos não obrigados à autorização de exportação. Então, essa norma, ela está sendo muito analisada, está sendo muito discutida atualmente por conta dessa questão da autorização de exportação, por um grande período não ter sido emitida no Pará, e até como justificado, a gente vai entrar mais para frente nisso, justificado pelo IBAMA, para algumas espécies que não têm proteção específica, ela se faz desnecessária em razão do sistema que foi construído depois disso para rastreio de cadeia de custódia e para exportação de madeira, que eu vou chegar lá. Bom, nosso Código Florestal tem um capítulo 7, trata da exploração de florestas nativas, e o 8º trata do controle da origem de produtos florestais, e prevê um sistema nacional obrigatório, integrado entre os entes federativos para o controle da origem, do transporte, da comercialização dos produtos e subprodutos de florestas nativas. E acaba também trazendo critérios mais definidos para o DOF, que já tinha sido criado em 2006, mas de uma maneira mais genérica. O Código Florestal acaba trazendo elementos mais específicos sobre o DOF. Em 2014, foi editada a IN 21, que veio, na verdade, implementar o Sinaflor, que é o sistema que estava previsto ali no Código Florestal, né? No artigo 35,
E o escopo, a finalidade era controlar a origem da madeira, carvão, produtos e subprodutos florestais. Integrando os dados do sistema novo, do Sinaflor, com os dados do SIS-DOF, né, que é o sistema do DOF. Essa IN 21, ela revogou, IN 21-2014, revogou a IN 21-2013, que já veio para normatizar o DOF exportação, tá? Mas a IN de 2014, ela detalha melhor, ela acolhe grande parte da IN de 2013 e detalha melhor essa questão do DOF exportação. E só uma ressalva, o Pará e o Mato Grosso têm sistemas estaduais de controle, tá, específicos, mas eles conversam com o Sinaflor. Essa portaria MMA de 443 é importante porque ela reconhece as espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, e que são aquelas que estão na lista oficial das espécies. Eu coloquei até aqui o link para o site, né? Que é essa lista, ela é feita e atualizada pelo Centro Nacional de Conservação da Flora, em atuação conjunta, né, com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. De tempos em tempos, essa lista é revisitada e são recomendadas novas inclusões de espécies. E por essa portaria, existem 4 categorias distintas de espécies ameaçadas de extinção. Então, tem as que já estão extintas na natureza, aquelas que estão criticamente em perigo, aquelas em perigo e aquelas vulneráveis, tá? E só as vulneráveis é que podem ser comercializadas, exportadas, desde que elas tenham um manejo sustentável, regulamentado pelo Ministério do Meio Ambiente, autorizado pelo órgão ambiental. Bastante critério. Essa IN do Ministério do Meio Ambiente de 2015, número 1 de 2015, ela traz os critérios para o plano de manejo florestal sustentável e trata dos planos operacionais anuais, quando envolver as espécies vulneráveis, que eu estava falando, da lista de espécies da flora ameaçadas de extinção. Bom, agora eu vou entrar feita essa introdução, né, da legislação aplicável, eu vou entrar um pouco nessa questão do Pará, né, que o Pará vem enfrentando desde o final do ano passado. Durante um bom tempo, por algum motivo, seja pelo fechamento do posto do IBAMA no Porto, Vila do Conde, seja por falta de pessoal, falta de estrutura, os motivos, talvez os colegas do Pará depois possam me explicar melhor, levaram a que essa autorização para exportação, prevista lá na IN 15 de 2011, caísse em desuso. Mas é lógico que toda a comprovação da cadeia, da cadeia de custódia, né, todas as fases, a emissão de todos os documentos, continuaram obedecendo às regras, mas exclusivamente essa autorização, ela deixou de ser emitida por anos, por um bom período. Até que no final do ano passado, no final de 2019, voltou-se a falar a respeito dessa autorização e alguns fiscais vieram, inclusive, a lavrar autos de infração contra exportadores que não detinham essa autorização. Isso foi um problema local aqui no Brasil. Além disso, no exterior, autoridades alfandegárias, principalmente nos Estados Unidos, eu sei que na Dinamarca também, mas nos Estados Unidos, receberam orientação de que a mercadoria, a madeira nativa do Brasil teria que ir acompanhada dessa autorização sob pena de infração à Lei Act, que eu vou falar um pouquinho. E isso gerou
um grande problema, inclusive esses que eu estou atuando atualmente. Então, a Lacey Act, só para dar um brevíssimo histórico, ela é uma lei federal editada em 1900 nos Estados Unidos. Inicialmente, o intuito era criminalizar a caça ilegal. Na verdade, assim, queriam evitar que alguém saísse de um estado, praticasse a caça ilegal e fugisse da responsabilidade ao voltar para o seu estado de origem. Mas ela foi evoluindo até se tornar uma lei de conservação, focada no comércio. Ela proíbe o comércio interestadual, né, dentro dos Estados Unidos, ou comércio exterior, de peixes, animais selvagens, plantas, tudo isso que tenha sido irregularmente capturado, possuído, transportado, vendido, ou seja, comercializado de alguma forma, em violação ou das leis estaduais americanas ou leis federais, ou da administração indígena, que eles tratam também disso, ou em violação a uma lei estrangeira. A Lacey Act, ela não impõe a lei dos Estados Unidos sobre outros países. O que ela faz é olhar para a lei daquele país de origem, falando no caso de uma importação, né? Eles vão olhar se a lei naquele país de origem foi atendida. Tá? Em 2008, ela sofreu uma emenda para incluir as árvores dentre a definição de plantas, que era mais genérica, então a questão das árvores entrou em subprodutos, tá, florestais. E também nessa emenda de 2008, o olhar estava voltado para a importação de madeira, eu acredito até que um pouco como uma proteção à atividade madeireira local americana. Eles criaram a necessidade de uma declaração do importador, do produto que ele estava importando, nome científico, espécie, valor, quantidade e o país de origem. Então, o importador tinha que apresentar essas informações para as autoridades. As autoridades competentes para fazer o enforcement da Lacey Act são 5 diferentes, mas a gente tem notado a Fish and Wildlife Service bem mais ativa, assim, inclusive com relação ao exame da legislação brasileira, tá? Os questionamentos que eles fizeram a respeito do nosso sistema de controle de cadeia de custódia, é o órgão que está mais envolvido e tem presença no Brasil, inclusive, né? Tem agentes, assim, que trabalham aqui em Brasília. Então, se a mercadoria chega e eles entendem que ela viola a Lacey Act, primeiro é emitido um auto de detenção, Notice of Detention, onde eles vão pesquisar melhor, vão averiguar melhor aquela mercadoria. E depois o auto de apreensão, o Notice of Seizure. E eu tenho visto que a classificação da infração vem de uma forma bem genérica. Às vezes nós reclamamos aqui das nossas autoridades de não, quando autuam, não são tão específicas no enquadramento da infração, mas eu fiquei bem surpresa de ver como lá é genérico. Violação, eles colocam que a mercadoria foi apreendida por violação da Lacey Act, indicam ali o artigo da própria lei, que é aquele que fala que a mercadoria estrangeira tem que também atender a lei local e tudo, mas isso assim deixa o importador no escuro, a defesa fica muito difícil, né, para saber exatamente qual é o problema. Aí entra o trabalho de pesquisa aqui na origem, para ver aonde pode ter havido algum problema que eles estão enxergando lá fora. E normalmente não tem problema, é uma questão de interpretação, de falta de conhecimento da nossa legislação. Bom, diante de toda essa polêmica, o Pará, através da Confloresta, que é uma associação das empresas concessionárias florestais, e da IMEX, que é a Associação das Indústrias Exportadoras, apresentou para a DBFLO um pedido
de edição de um ato normativo que declarasse que estaria caduca, prescrita, não teria mais vigor a Instrução Normativa 15, de 2011, no que se refere à autorização de exportação, com exceção daquelas espécies que merecem uma proteção maior, que são as CITES, que eu vou entrar, e aquelas do artigo 5º da IN 15. E o entendimento deles é que com a institucionalidade, né, com a entrada em vigor, em operação do Sinaflor e a segurança que foi trazida pelo DOF, que no caso do Pará é a GF, né, é a Guia de Exportação, que é o GF3, o DOF Exportação do Pará, seria desnecessário mesmo a necessidade de mais um ato burocrático, que seria essa autorização de exportação. Isso acabou levando a presidência do IBAMA a emitir um despacho de esclarecimento, um despacho bem fundamentado, onde o IBAMA explica exatamente como funciona o nosso sistema e que, de fato, essa autorização de exportação teve a IN, a Instrução 15, Normativa 15 de 2001, que traz, né, que regula a autorização de exportação, teria sido tacitamente revogada em razão da introdução do nosso sistema com o DOF Exportação ou a Guia Florestal de Exportação expedida pelos Estados-membros. Mas ele excepciona, fala que ela ainda se faz necessária nos casos constantes da lista CITES, né, que é a CITES, a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, a lista internacional, que requerem uma emissão de uma autorização específica, de uma licença específica, e ele excepciona também as 5 categorias de cargas, de produtos, subprodutos elencados no artigo 5º da IN 15/2011, que de novo são as toras, blocos de madeira acima de uma certa medida, carvão, vegetal, resíduos industriais e lenha de espécies nativas. Mas isso parece que não foi suficiente, assim, ainda houve questionamentos depois disso, problemas de interpretação, e isso acabou culminando na edição de uma nota técnica pelo DBFLO, essa 4, 2020, isso foi feito em abril. Essa nota técnica funciona como uma verdadeira cartilha de como funciona todo o processo, explica sobre a integração do sistema Sinaflor com o SISDOF, nas 4 etapas de todo o processo, da origem da madeira, né, do projeto, até a exportação. Inclusive, essa figura que está aqui, e que nos próximos 2 slides também eu vou mostrar, eu extraí dessa nota técnica. Eles tiveram o cuidado, inclusive, né, de fazer esses desenhos para facilitar a compreensão. Eu achei que ficou extremamente elucidativo. Esse próximo desenho mostra o percurso até a emissão do primeiro DOF, né? Então, o projeto precisa estar, a área rural do projeto tem que estar registrada no CAR, tem que estar registrado no Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Depois o projeto passa por o projeto de exploração, né? Passa pela avaliação do órgão ambiental, que homologa esse projeto. Para fazer o corte, o manejo, precisa de uma autorização específica. E depois disso, dessa autorização específica, o DOF, o primeiro DOF, que é a declaração de corte. Então, aqui é um recorte da primeira parte de todo o processo, né, do projeto até a primeira extração, tá, dentro do projeto. O próximo desenho, ele já mostra a fase de desdobro, né, que é o beneficiamento que a madeira recebe, até a exportação. Então, mostrando também cada etapa,
e as autorizações que são necessárias. Tá? Aqui, eles mostram que para as espécies que não precisam de uma proteção mais específica, o DOF exportação é suficiente. E para outras espécies, CITES, aquelas do artigo 5º, e as espécies ameaçadas de extinção na lista brasileira, a autorização seria necessária. E isso é uma novidade com relação ao despacho de fevereiro. Então, como eu disse, essa nota técnica que foi emitida em abril traz essa orientação geral, né, de como é a operacionalização do Sinaflor, como se faz a integração ao módulo DOF, as rotinas, as autorizações e licenças exigíveis, os cadastros, tudo para mostrar a legalidade da cadeia de custódia, da origem até a exportação. Mas a novidade é que ela acabou inserindo essa necessidade de autorização de exportação para as espécies que estão na nossa lista brasileira, na lista oficial brasileira, nacional, de espécies ameaçadas de extinção. Só para lembrando que só as vulneráveis, tá? E com plano de manejo florestal sustentável aprovado, é que são passíveis de exportação. E aqui fica uma provocação que eu faço, depois de examinar tudo isso e ver como essa questão toda está sendo percebida, seja pelas autoridades aduaneiras e ambientais estrangeiras, seja pelas próprias empresas importadoras, que podem acabar ficando um pouco inseguras e talvez deixar de considerar o Brasil como um mercado. Eu faço uma provocação, talvez esse tema merecesse uma nova instrução normativa, revogando essa IN 15 de 2011 e abarcando as deliberações do despacho de fevereiro e da nota técnica, ou não revogando, mas alterando, para deixar mais claro o que é passível, aonde vai ser exigível autorização de exportação, aonde não vai ser. Eu acho que esse esclarecimento seria extremamente benéfico para todo o setor. E também o esclarecimento de retroatividade ou não dessa nota técnica, né? Essa questão das espécies, da nossa lista de espécies ameaçadas, das espécies vulneráveis, tem entrado, né, na necessidade de emissão de autorização de exportação, vai causar um desconforto, uma insegurança com relação a cargas que já saíram antes disso, né? Então, talvez fosse interessante ter também um esclarecimento sobre a partir de quando isso vale a partir da emissão dessa nota, isso tem efeito retroativo, que acho que seria muito complicado. Então, também esse tópico, acho que vale a pena se pensar melhor. E outra questão, além sobre a lista de espécies vulneráveis, né? As espécies ameaçadas já são reguladas pela CITES, né? Então, as espécies vulneráveis da lista precisam desse tratamento, dessa burocracia a mais, essa autorização a mais, se elas já são objeto de um plano de manejo bem criterioso, que passa pela aprovação do órgão ambiental. E se falarem, não, de fato, existe uma ameaça, elas têm que ser protegidas. Então, não é o caso de, em vez de instituir mais uma autorização no caminho, né, uma burocracia a mais, não é o caso, então, de revisar o plano de manejo, se existe esse tipo de ameaça, então vamos olhar para o plano de manejo, para que ele não represente mais uma ameaça, né, para que essas espécies não passem da categoria de vulnerável para aquelas que têm grande risco, né. Então, essas são as provocações que eu faço. Espero que os colegas que atuem nesse setor possam também compartilhar seus pensamentos, sua experiência,
para a gente poder enriquecer esse debate. Alexandre, abro o microfone para você. Muito bom, Paula. E excelente. Eu confesso que não consigo compreender. Entendi toda a tua explicação, mas eu ainda me falta assim um pouco de alguns conceitos, talvez, para entender todo esse sistema, né? Que ele é muito burocrático, efetivamente. Isso eu concordo plenamente contigo, né? E eu tinha uma vez conversado, claro que num outro âmbito do DOF e do Sinaflor, eu falei com o presidente do IBAMA, o Eduardo Bin, justamente isso em outro tipo de situação, que era da supressão de vegetação em área urbana. E aí, o que aconteceu, né? O Sinaflor, ele foi estabelecido desde ali, como tu mesmo colocou, de 2014, mas ficou sem muito critério, sem muita instrução, sem muita informação, né, e sem treinamento. Até que, de repente, caiu no colo de todo mundo. Bom, a partir de era setembro, janeiro do ano passado, todo mundo vai usar o Sinaflor. E aí começou uma correria, né, uma loucura. Então, realmente é uma área bem difícil, né? Eu acho que tem muitos passivos, né? Eu trabalho com algumas empresas madeireiras ou que trabalham com ferragem, que tem depósitos de madeira, que tem passivos e tem uma dificuldade séria de se inserir nesse sistema, né? Não, obviamente não são não trabalham com exportação, mas são várias dessas empresas aqui do Sul que têm madeira do Pará, né, que foram autuadas lá em 2012, 2011, e por inércia, por uma certa ineficiência do poder público, os processos ainda continuam em andamento. Teve uma pena de perdimento aplicada numa dessas empresas agora, depois de 7 anos, né? E então é uma situação muito complexa. E parabéns, né? Foi excelente. Obrigada, de alguma forma, eu vou ter que assistir de novo a tua apresentação e olhar tuas lâminas de novo para entender com tudo que para eu entrar na minha cabeça. O Guilherme quer fazer uma pergunta e o Luiz também vai falar, né? Então, pela ordem, Guilherme, faz teu comentário, tua pergunta aí, por favor, e depois o Luiz Antônio Monteiro de Brito também fala lá do Pará. Boa tarde, pessoal. Paula, muita informação interessante, muita coisa nova. O universo da aplicabilidade das normas ambientais é algo que a cada dia a gente vê que a gente não tem noção da dimensão que ele é. Eu vou te fazer uma pergunta considerando um cenário que acontecia muito. Meus pais têm propriedade rural em Mato Grosso do Sul, e lá era muito comum, até nos idos aí dos anos 2000, aquisição de madeira da Bolívia, do Paraguai, isso antes do DOF, vamos dizer assim, isso antes da informatização do sistema. Depois disso ainda continuou acontecendo, da gente, vez ou outra, você chegar nas madeireiras, olha, tem madeira aqui da Bolívia, Itaúba da Bolívia e algumas outras espécies. A pergunta é, as normas de exportação, de importação de madeira no Mercosul, nos países vizinhos aqui, obedece esse mesmo rito que você colocou? E a segunda, na verdade, é para compartilhar, já que a gente tocou no assunto Sinaflor, até julho do ano passado, eu estava respondendo por um órgão de meio ambiente aqui no município, pela diretoria técnica, na parte que eu atuo, aqui no Governador Valadares, e a gente deparou com essa necessidade dos municípios encamparem o Sinaflor. Uma certeza que eu tive é que a grande maioria dos municípios brasileiros não tem a mínima condição de começar a adotar esse assunto. E minha pergunta é, você que está mais familiarizada, como é que estamos nisso? Se você vê isso com bons olhos ou ainda vamos engatinhar muito tempo até estar rodando. Obrigado. Guilherme, não sei te dizer sobre o Mercosul, se eles todos adotam a mesma
esse mesmo cuidado, essas mesmas etapas de legalidade de cadeia de custódia. Posso até pesquisar para você, pergunta bem interessante, depois eu entro em contato. Sobre o sistema, realmente é complicado. Mesmo os estados que já estão com ele implementado, ainda existe uma certa dificuldade de manejo, principalmente os estados que têm os próprios sistemas, né? Tem algumas questões onde eles acabam não conversando. Por exemplo, se você importa madeira de uma concessão federal, você só tem um campo para colocar, quando você traz para a cadeia estadual, você só tem o campo para colocar o CTF da onde veio aquela madeira. E isso não significa que você está sabendo exatamente de onde veio, você sabe quem é o concessionário, só que muitas vezes a mesma empresa tem mais de uma concessão. Então, tendo um campo só para colocar o CTF, você não consegue saber exatamente de qual projeto ela está vindo. Eu sei que essa foi uma crítica até, que foi feita ao sistema atual, que me parece que está sendo endereçada pelo IBAMA. Então, assim, eu acho que tem muita coisa ainda para ser ajustada, né? Para fazer os sistemas estaduais e federais conversarem e para que não haja nenhuma lacuna, apesar de eu achar que o sistema é bem seguro, assim, acho que estou bem confortável com o que eu estou vendo, com o que eu estou passando para os meus clientes lá nos Estados Unidos. Da legalidade da cadeia de custódia deles, do nosso sistema e da segurança que ele traz. Ótimo, Paula, obrigado. Burma, deixa eu só fazer uma consideração final. Eu falei de comprar madeira. A grande maioria, o conceito prático, a gente entende que às vezes não há muita regularidade. Então, em função do último julgamento do STF, minha família não adquiriu madeira importada não, tá? Tá bom. Isso, não vamos fazer prova contra si mesmo, né? Vamos apagar os rastros. Fala, Luiz. Obrigado, bom. Paula, primeiro, parabéns pela exposição, eu gostei muito. Então, mais por dentro da confusão que a gente viveu, acho que seria impossível. Foi bem preciso. Que bom. Então, estava com medo dos colegas do Pará. De jeito nenhum. Inclusive com a nota técnica da DBFlow, né, que deu um esclarecimento ainda maior para a coisa, depois daquela repercussão, que foi bem negativa, foi imediata. Depois a coisa até esfriou. Eu achei que fosse demorar mais. Eu acho que no final se compreendeu que foi talvez uma pressão injusta, como eu entendo que foi. Exato. Eu queria, assim, dentro de tudo, acho que você expôs muito bem, eu queria mesmo aproveitar, como eu acompanhei isso aqui de perto, a percepção que a gente teve aqui, quando foi feita a exigência, a retomada dessa exigência, é porque foi uma surpresa. Eu acho que esse foi um cenário que ilustrou bem o que é essa confusão regulatória que a gente vive no direito ambiental. Tem muita coisa, as coisas vão sendo aplicadas, algumas vão sendo esquecidas, caem em desuso por algum motivo. Uma delas, para nós, assim, posso falar isso particularmente porque eu atuo com algumas empresas que fazem exportação de madeira, até porque é uma atividade muito expressiva para nós aqui no Pará. Sim, mas quando a gente foi meio que um susto, olha, estão exigindo isso aqui, ninguém faz, e agora? Ou então quem faz um pedido manual para o IBAMA, manual que eu digo, você faz um pedido via ofício, você protocola, e aí alguém no gabinete faz a avaliação e depois defere ou não. Então, aquilo era feito por zelo por alguns, mas por uma minoria muito, muito minoritária de fato. Assim, a maioria das empresas seguia com o DOF, era feita a liberação, o desembaraço aduaneiro depende só ou do DOF exportação ou da nossa GF aqui, que é a Guia Florestal, que a gente tem sistema estadual, que é o Cisflora. Então, foi um susto para a gente. Então, a partir do momento que isso começou a ser exigido, e não só a exigência via IBAMA, mas da pressão dos compradores, de quem é que estava recebendo carga, e disse, olha, essa carga pode ser ilegal, e aí? Então, para todo mundo, não. Veja bem, não é essa carga, isso aqui é um procedimento de muitos anos que não estava sendo aplicado. E quando eu digo que estava em desuso, é fato. Então, a gente não tem estrutura portuária do IBAMA, ele faz a fiscalização eventual. O sistema que era para fazer a emissão automatizada dessa autorização de exportação de madeira, ele não
listava nenhum porto do IBAMA. A única unidade de Belém, aqui do Pará, que tinha era o aeroporto, não é o caso, era para ter unidade portuária, então você não conseguia fazer. Quem fazia, de fato, era através de uma solicitação manual feita para a sede, para a superintendência. Alguém ia lá, avaliava, você recebia, sem ser feita a fiscalização, emissão manual, sem a padronização da IN, porque a IN traz um padrão e isso também não era seguido, era um despacho SEI comum. Então, isso estava fazendo, às vezes, de um carimbo. Só que aí, esse que foi o grande detalhe, a gente tomou esse susto e disse, não, vamos rever a legislação. Isso daqui, o que essa autorização de exportação ela faz, o DOF não faz igual, aí você colocou muito bem, é justamente isso. O DOF, ele faz o encadeamento da custódia, de localização, de trajeto, de origem, de destinação, de quando é que vai, tem um prazo de validade. E isso é informado automaticamente para o IBAMA. Então, ele sabe, olha, vai sair uma carga de 50 metros cúbicos de Angelim Vermelho, não sei quantos dias daqui para frente. Ele sabe. Então, ele sabe qual é o porto que vai ser feita a destinação. Então, se eu estou dizendo que eu vou exportar 50 metros cúbicos de um produto tal, ele consegue ir lá para checar se a espécie está correta, se a volumetria está correta, se bate a origem com o que eu estou dizendo que está no documento. Então, a finalidade de fiscalização da exportação, ela estava sendo atendida. Então, eu acho que eu não teria como, seria impossível aprofundar mais o que você colocou, acho que foi muito preciso. A gente bateu muito, eu acho que foi um símbolo de como a gente precisa fazer essa revisão regulatória. A gente fez a revisão na marra, porque nós nos assustamos com algo que estava em desuso para a gente. Eu acho, inclusive, que isso entra naquilo, não é tão diretamente na lei de liberdade econômica, mas no decreto que regulamenta, me fugiu o número aqui, mas que ele diz que a gente precisa revogar os instrumentos que já foram revogados tacitamente, que penso que já se enquadra por aí, que quando veio a regulamentação do DOF, que é posterior a SN de 2011, já revogou para mim, porque a finalidade foi superada, o documento foi superado. Que o efeito tenha sido exaurido no tempo, eu acho que também cabe na mesma coisa, porque não tem mais o efeito de exigir essa exportação por causa do desuso, e porque, ainda que se entendesse como vigente, não tem mais necessidade e significado, sei lá, se perdeu no tempo, que o DOF supriu. Então, ainda bem, eu fiquei muito aliviado quando o IBAMA deu essa solução, e foi uma solução muito precisa, foi muito bem colocada pelo IBAMA. Isso resolveu um problema que poderia gerar uma massificação de autuações e, principalmente, não digo nem as autuações, mas prejudicar o comércio. Isso seria um abalo muito grande para a exportação de madeira e para o setor aqui. Tem muita gente que depende, são mais de 10 mil exportações, eu acho, por ano, só me engano é esse o número. É muita coisa, muito container exportado. A gente teria um prejuízo muito grande aqui. E acho que, para fechar, Paulo, eu vou pegar gancho naquelas suas provocações e me meter um pouquinho. Acho que sentir o que você falou, e eu acho que nesse ponto a gente vai concordar em tudo aqui das provocações. Acho que talvez valesse um esclarecimento em N dessa nota técnica e do despacho dado pelo IBAMA. Não acho nem eu diria que principalmente por uma questão de organização, por sistematização, porque se a gente se perde nas INs, imagina como a gente não vai se perder nessa nota técnica. Daqui a pouco a gente já não sabe mais por onde vai. A coisa é tão dinâmica e de talvez ter uma diferença interpretativa daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, acho que vou por esse lado também. Acho que faz todo sentido a gente sistematizar, ainda que eu tenha muita resistência com criar regulações, mas acho que essa valeria para uma questão de segurança, para além da nota técnica, nem que fosse para esclarecer apenas. E o outro ponto é se aquelas exceções a essa dispensa, que é a nota técnica e o primeiro despacho do IBAMA, aqueles que são os produtos que estão no artigo 5º da IN e as espécies do SAIS, que são aquelas de ameaçadas de extinção internacionalmente, e também as brasileiras. Porque eu também entendo com você que, como a gente faz essa cadeia, a cadeia de custódia ela é controlada, eu não sei até que ponto essa autorização de exportação ela não vai servir, ela não perdeu a utilidade também. Porque ela serve, mais uma vez, eu penso que hoje ela funciona como um carimbo.
Então, eu estou simplesmente dizendo, olha, exporta, porque não são todos os contêineres fiscalizados, ele é por amostragem. Então, se dissesse o seguinte, não, se for algo declarado como artigo 5º ou site, então aí todos vão ser fiscalizados, aí tudo bem, então faz sentido você fazer. Mas se não é, se a fiscalização é por amostragem para tudo, então eu acho que perde um pouco o sentido. Você poderia bastar dessa forma, embora eu entenda a preocupação especial com esse tipo de produto pela delicadeza dele. Mas eram esses comentários que eu acho que você cobriu perfeitamente. Parabéns mesmo, Paulo. Muito bom. Que bom, Luiz. Obrigada pelos seus comentários, pelos seus insights de quem vive isso no dia a dia, de quem está no Pará. Eu concordo, eu acho que essa autorização acabou virando uma etapa a mais um carimbo. O sistema DOF exportação permite a fiscalização na forma que ela deve ser, porque apresenta todas as informações de onde vai estar a mercadoria, que dia, a quantidade. Então, acho que talvez pudesse ser repensada essa questão. Mas vamos ver como que o assunto vai se desenrolar. Obrigado, Paulo. Gurman. Valeu, obrigado. Obrigado, Luiz, pela participação. Não tenho a menor dúvida, né? A gente tem diversos instrumentos regulatórios que às vezes ficam para trás, né? E de repente eles ressurgem, né? A gente não sabe exatamente por qual motivo, né? Da onde que eles ressurgiram, sejam porque estavam em desuso, seja porque eram inaplicáveis, seja porque existia um outro entendimento, né? É aquilo que muita gente reclama, né? A gente que está no dia a dia, que é a falta de sistematização e organização do órgão ambiental, né? Que vai pelo costume, né? Agora tá o gestor tal, o Guilherme está lá na secretaria, então vamos seguir nós vamos seguir. Agora saiu o Guilherme, não, muda tudo, né? E não tem a menor dúvida que, atendendo a provocação da Paula, acho que caberia, sim, e o que o Luiz falou, caberia uma revisão da instrução normativa para que ficasse claro, né? Até para fins, eu acho que certas situações merecem ser entendimentos consolidados, né? Atualizados no tempo. Então, tu tem uma instrução normativa que daí ela já teve uma nota técnica, que ela já teve um despacho, e são várias situações que tu não tem nenhum tipo... Como é que se consolida isso, né? Consolida com uma nova instrução normativa que aceita aqueles entendimentos e revoga a instrução passada. Então, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. A gente volta e meia está com instruções normativas, o decreto que atualizou o decreto, que atualizou o decreto, que atualizou o decreto, que regulamentou. Quando tu vê, tu tem um penduricalho enorme de situações. Então, faz uma norma, consolida, né, ratifica, até melhora, eventualmente, alguma coisa, e bola para frente, né? O Guilherme sugerindo, propor atualização, né? Se a Paula quiser assumir essa bronca, por mim não tem problema, não. A gente já fala. Né? Paula e Luiz, puxem a corda aí que dá para ir. O setor está se mobilizando nesse sentido. É lógico que a gente pode sempre contribuir, né, com a experiência como advogados, mas eu sei que o setor está se mobilizando. Eu queria pontuar que eu fui sempre muito bem atendida pela diretoria do DBFlor, quando eu precisei entender o que estava acontecendo, tirar dúvidas específicas. Fiquei muito bem impressionada com esse atendimento pessoal, né? Porque é difícil para um órgão federal conseguir dar conta de atender todas as dúvidas e demandas com rapidez. Então, queria deixar aqui registrado a minha admiração aí pela maneira como a coisa está sendo conduzida e comentar que parece que será criada uma plataforma Pau Brasil, né, que ela vai integrar o Siscomex ao sistema do IBAMA. Mas isso não deve acontecer num curto prazo. Eu acho que quando isso acontecer, essa questão da exportação vai ficar muito mais
fácil de ser, de transitar, né, de se desenvolver, mas até lá eu acho que de fato seria necessária uma instrução normativa nova, regulamentando esses entendimentos mais recentes e as partes da instrução 15, 2011, que acabaram sendo revogadas tacitamente. Acho que seria bem válido. Talvez fosse uma coisa que desse para acontecer mais rápido do que você implantar todo um sistema de integração, que pode demorar mais. Sim, até porque nós tivemos o próprio Sinaflora de 2014, né? Ele evoluiu todas essas regulamentações novas, então vamos consolidar num instrumento novo. Acho que no que depender da gente, da UBA, né, Guilherme, a gente consegue, tenta apoiar aí. Até vou aproveitar e nosso contato que a gente tem com o presidente Eduardo Bin do IBAMA, vamos conversar com ele, ver o que ele acha aí da gente fazer alguma coisa, e vou encaminhar aqui para ele o link dessa apresentação, para ele receber essas sugestões aqui da gente. E o BIM é muito solícito e muito competente lá, assim como todo o IBAMA, né? A grande maioria dos órgãos ambientais, né? Que não só a nível federal, estadual, municipal, em regra, né? A gente tem sempre, bem atendido, né? São qualificados, né? Então, a regra o órgão ambiental sempre nos atende bem, tem uma capacidade boa de entendimento, né? Claro que existem exceções, como tem em todas as profissões, em todos os mercados, né? E a gente acaba tendo que lidar com isso. Mais algum questionamento, senhoras e senhores? Senão a gente libera a Paula, agradecendo novamente por a tua brilhante apresentação, Paula, e a tua disponibilidade em transmitir esse conhecimento para a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Estou gostando muito de ver como a UBA está crescendo, a cada semana novos associados, né, entrando de todos os estados do Brasil. O que me admira bastante também é o espírito de cooperação, sabe, que existe, porque se você for pensar, somos concorrentes, mas a maneira como os advogados cooperam uns com os outros, dividindo julgados, dividindo doutrina, indicando consultores técnicos, dividindo experiências, eu acho brilhante, acho que o espírito é esse, né, de colaboração. Eu imagino que quando vocês criaram a UBA, por trás devia, um dos motes aí devia ser ter uma comunidade que pudesse dividir experiências, colaborar e se ajudar. Então, acho maravilhoso e acho que o grupo de WhatsApp é leitura obrigatória para quem quer se manter atualizado sobre as questões, as decisões que vêm, que são proferidas, as novas leis. Então, é um dos poucos grupos de WhatsApp que eu dou uma atenção, porque hoje em dia é difícil, né? É difícil, é verdade. Mas acho excelente e fico muito feliz com o convite, muito honrada. É isso, nós que agradecemos. Obrigada para quem participou. Isso. Obrigado a todos, né? A Paula, o André, a Bianca, a Bruna, a Fernanda, o Guilherme, a Adélio, o Jorge, a Juliana, o José Victor, a Lia, Mariana, a Velter, a Níquel, a Nicelene, a Paula, a Renata, a Castanho e a Nobre, a Soraya. Foi muito bom ter todos vocês aqui de novo. Com certeza a UBA é um espírito colaborativo, né? Quando foi criada era justamente para isso, para a gente ter um apoio, né? O mercado ele é gigante e acredito que tem oportunidade para todo mundo, né? Então acho que a gente não precisa se digladiar e ao contrário, nos unindo, vamos nos fortalecer, né? Se a gente precisa saber até porque eu acho que a disseminação do conhecimento traz mais, né, melhora o relacionamento, melhora a nossa cooperação. Então, se eu um dia precisar entender de exportação de madeira, eu vou procurar a Paula, vou procurar o Luiz, que já estão familiarizados com isso, né? Pessoas que já conhecem, né? E assim a gente vai formando uma rede, né, de networking, que isso aí é o melhor de tudo. Então, obrigado
pessoal. Nos vemos hoje é quarta, né? Quarta. Sexta. Nos vemos sexta. Hoje é quarta, sim, nós estamos me situando no calendário. E nos a quarentena vemos confunde, né? Verdade. Parece aquele looping do filme, né? Que o cara acorda todo dia no mesmo dia, né? É meio parecido o que a gente está vivendo. Mas o dia da marmota, exatamente isso, Fernando. Mas nos vemos sexta-feira falando de compliance ambiental com a Renata Nobre, que vai falar um pouquinho sobre o tema, tá? Obrigado a todos. Tchau. Tchau.